Ora bem, gravar, já está. Ok? Sim, depois eu no fim vou pesquisar onde é que isto ficou e disponibilizo para os camaradas. Pode ser assim? Sim. Por mim, sim. Eu também vou gravar a minha, para depois, também já agora, já que estamos aqui a perder este tempo, ao menos que ele sirva para as próximas sessões, eu gravar isto, está bem? Se calhar, quem sabe se este modelo continuar assim, eu não irei fazer umas sessões de recuperação, por exemplo, gravando em casa, e fazendo início de alguns trabalhos para vocês depois fazerem vocês repetirem. Ok. Se calhar é uma opção. Está bem? Sim, sim, sim. Ora bem, deixem-me só ir buscar o restante material. Eu hoje não tenho aqui material comigo para fazer o trabalho, mas vão fazê-lo vocês. Ora, muito bem. Portanto, vocês já sabem que, em termos da experiência prática, vamos lá ver, se virem que o desenho está a fugir, vocês depois vão avisando. Em termos de experiência prática, aquilo que é necessário fazer é ganhar aqui alguma sensibilidade com o Arduino, e nós temos, portanto, temos o Arduino tem uma porta USB, é por aqui que vem os 5 volts que vai alimentar isto tudo. Depois tem aqui um conector, um outro conector, em que aqui vai do pino D0, e o primeiro penso eu que irá até ao D7, portanto aqui será o D7, aqui o D0. Depois temos aqui as portas analógicas, portanto isto aqui é o A0 e aqui será o A5, e depois temos aqui um outro bloco onde tem um pino a dizer mais 5 volts, tem aqui um DND, e é aqui que nós vamos buscar a nossa alimentação para a nossa placa. Portanto, essencialmente, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pegar na nossa placa de experiências, portanto, já sabem que normalmente as placas têm aqui um correr de pinos, existem algumas placas em que aqui poderá haver ou não ligações, portanto, se ela estiver eletricamente ligada, muito bem, se não, às vezes nós temos que fazer essa ponte, aqui embaixo também, e depois temos os furos que são colocados desta forma, isto vocês já sabem, não é? Qual é o circuito que nós aqui vamos montar? Nós vamos testar aqui várias funcionalidades, e se eu tivesse posto a gravar do início é que tinha brilhado. Portanto, o que é que nós temos que fazer então? Qual é o circuito que nós vamos montar? Nós vamos montar um circuito que é pegar nos 5 volts um pull-up, portanto uma resistência elevada e uma tecla de pressão, portanto isto há de ser uma entrada para o nosso Arduino, isto vai ligar ao pino D6, certo? Depois vamos colocar um outro pino, que é o D7, que vai ligar através de uma resistência limitadora de corrente a um LED. Ok? Também assim, símbolo de LED. Sempre assim duas setinhas para fora. Este LED, conforme vocês podem ver no manual ou no apoio à experiência, o LED tem 2 terminais, um mais comprido do que o outro. O mais comprido normalmente é o ânodo, o outro é o cátodo, este é o ânodo, este é o cátodo. O positivo é mais comprido que o negativo, e o negativo, mas claro, se tiverem cortado os pinos ao LED, já não sabem qual é o mais curto e o mais comprido. O cátodo normalmente tem um cortezinho, portanto, isto visto de cima,
tem um corte no encapsulamento da cor do LED junto ao mais curto, portanto ao cátodo. Ele tem um chanfre para identificar a polaridade do LED. Esta resistência é de 560 ohms e, portanto, desde que o pino D7 esteja a high, o LED acende, se estiver a low, o LED apaga. Isto é o segundo circuito e depois um outro terceiro circuito, que eu vou representá-lo aqui, é uma experiência só para vocês medirem com o Arduino, portanto, um potenciómetro, terminal central, 10 kΩ, também ligado a mais 5 volts, e isto aqui vai ligar ao pino analógico 0. Portanto, são 1, 2, 3 circuitos que vão ser usados para iniciarmos aqui alguma experimentação com o Arduino. Como é que nós vamos ligar isto tudo? Muito simples. Uma das coisas que eu penso sempre quando estamos aqui a lidar com isto é D7 tem que ser um output, D6 tem que ser um input e o A0 é um analógico. Pronto, isto é importante. Ligações, reparem, eu por norma, uma boa prática, o que é que me diz? Diz-me, por exemplo, o lugar dos orifícios mais abaixo da vossa placa há de ser a vossa referência, portanto, o vosso ground. Ou seja, tudo que for ground vai ligar à parte de baixo e, obviamente, tem que ligar obrigatoriamente ali à placa do Arduino, que é o que vai fornecer a alimentação para isto tudo. E depois, a mais positiva é ligada ali. Portanto, aqui, os mais 5 volts vão ligar através de um fio aos orifícios superiores. E a partir daqui, faço as ligações todas. Eu sei que vocês, na experiência 1, têm o diagrama de montagem, mas aquilo é só indicativo. Habituem-se a pensar por vós e a fazer os circuitos da forma como se deve fazer, que é escrever num papel. Por muita tecnologia digital que a gente tenha, o papel dá para fazer desenhos bonitos, dá para perceber as lógicas todas e nunca é demais nós usarmos assim desta forma. Em termos de componentes, já para ficar aqui tudo resumido nesta folha, eu não vejo a minha folha porque eu estou a olhar para, mas eu acho que está tudo bem. Só em termos de componentes, uma coisa importante, já para ficar nesta folha toda. Potenciómetro. Muita gente às vezes não sabe como é que funciona um potenciómetro. O potenciómetro, se tiver um aspecto de uma roda, ele tem uma banda de grafite a toda a volta, portanto, material resistivo, onde nos contactos dessa banda de grafite tem, isto é tudo uma resistência, e depois lá dentro tem um cursor com um contacto com a grafite e o terminal cá para fora, não é? Portanto, isto é o símbolo, isto é o potenciómetro. Se eu chamar isto aqui o terminal A, o terminal B, aqui no esquema elétrico será o IB nas extremidades. Se o potenciómetro é 10K, significa que a resistência entre o A e o B é sempre 10K e o cursor, que normalmente é o terminal W de Whipper, o Whipper é o cursor, vai variar a resistência entre as extremidades. Ou seja, vamos ter sempre aqui uma resistência entre o W e o A e outra resistência entre o W e o B. E, portanto, a resistência entre o A e o W mais a resistência entre o W e o B é sempre igual à resistência A e B, que é igual à resistência do potenciómetro, que é igual, neste caso, a 10 kΩ. O potenciómetro o que é que vai fazer? Aplicando a regra do divisor de tensão, vocês variando a tensão, variando a posição do cursor, vocês vão ter sempre uma tensão no ponto W, que vai variar entre 0 e os 5 volts, certo? Isto é a lógica. E, portanto, o que eu quero com esta experiência é que vocês adquiram sensibilidade para medir tensões recorrendo ao Arduino. Relativamente ao circuito de saída, não há nada a dizer. D7,
coloca o LED ligar, desligar, sim. Desculpe, está um colega meu na sala de espera ainda para entrar, professor. Ah, ok. Isso mesmo. Digam-me, sempre que isso acontecer, também me chamem a atenção, porque eu posso não estar, não estou mesmo a olhar para a fila, para a lista de espera, ok? Vão-me avisando, faz favor. Portanto, isto em termos de componentes, se eu vos dissesse, pá, é preciso fazer aqui um levantamento de requisitos, pensar um bocadinho na lógica do trabalho prático, era isto que eu gostava que vocês me vissem, porque aqui está basicamente tudo. Só falta mesmo a tecla de pressão. A tecla de pressão, normalmente, as teclas que têm aí são teclas que têm aqui 2 terminais, desta forma, tem a zona de pressão e eu terei que encaixar isto, ou este, porque eles estão internamente ligados. Eles internamente estão ligados assim, ok? Portanto, eu não tenho que ligar os 4 pinos. Eu posso, por exemplo, este pino, ligá-lo, vou pôr aqui só um exemplo, isto são as fiadas de furos, onde não há ligação aqui a meio, e posso pôr a tecla aqui, aqui, aqui e aqui, portanto, a tecla faz isto, e eu depois como é que eu vou ligar isto? Por exemplo, daqui vou ligar com uma resistência aos 5 volts, e depois daqui vou ligar com um fio aqui à massa. E, portanto, onde é que eu vou ligar ao pino D6? Ao pino D6 eu vou ligar daqui, vou ligar com fio até ao pino D6. Ok? Posso ligar assim, ou podia ligar este ou este. Não posso, por exemplo, pôr este pino ali. Se fizer assim, a tecla de pressão não está a fazer nada. Portanto, interessa sempre nós, numa folhinha, à parte, fazer assim uns esboços, fica sempre isto guardado. Até vou pôr aqui EPA01, depois fica para o nosso registro. O que é que então nós vamos fazer na experiência prática 1? Portanto, isto é os diagramas necessários. Vou passar isto aqui, vamos mudar aqui de folha. Em termos de configuração do Arduino, o que é que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu vou escrever o código aqui sem estar a olhar para nada e sem o testar, depois vocês vão testá-lo vocês. Portanto, em termos dos grandes blocos do código do Arduino, o que é que eu tenho para fazer? Tenho, por exemplo, que definir const int LED. Por exemplo, aqui o LED está no 7. Const int key no pino 6. E posso também, acho eu que posso fazer isto. Se não puder, depois nós no código corrigimos. Analog no pino 0. Isto às vezes pode dar algum problema com os Arduinos, mas a gente depois, sabendo de antemão que isto pode dar problemas, nós resolvemos. Depois, isto é para vocês terem uma percepção de algumas... para terem a percepção de algumas coisas que depois podem ocorrer na programação, ou estarem atentos quando dá algum erro, perceberem de onde é que vem, por aí fora. Isto é a definição dos pinos. Eu podia lá pôr aquilo diretamente no código, mas é muito mais fácil dar nomes que tenham significado para nós. Depois temos a rotina void setup, onde este void setup vamos configurar estes pinos todos para as suas funções. Por exemplo, para a tecla da entrada, para a tecla de pressão, eu vou fazer um pin mode key input. Vou fazer um pin mode LED output. E não preciso fazer mais nada porque o pino de entrada analógico só tem a função de pino analógico. Portanto, não é preciso fazer nada.
E depois posso começar a escrever a rotina void loop, aquela que vai executar-se indefinidamente. Reparem que eu gosto sempre de pôr a chaveta de abrir e fechar, porque é para depois não me esquecer. E aqui, por exemplo, se eu quisesse pôr o LED a acender, bastaria fazer um digital write LED AIG e já está. Em termos depois do que é que isto vai fazer, lembram-se daquele bloco das teclas que temos na última aula, que era fazer a leitura, não é? Ou seja, a leitura da tecla. Lembram-se que, neste caso, o pino D6, quando não estiverem a carregar, aquilo está ao nível lógico alto, e quando eu carregar, ele vai ao nível lógico baixo, mantém-se abaixo enquanto eu estiver lá com o dedo, e depois, quando liberto o dedo, ele volta ao pino, ao estado lógico alto. Portanto, eu tenho sempre que saber o que é que vai acontecer, que é para fazer a programação de acordo com isto. Então vamos lá ver o seguinte. If digital read, vou ler a entrada digital de quê? Do pino key. Se isto for igual a 0, o que é que vai fazer? Vai esperar um bocadinho, delay, por exemplo, 20 milissegundos, volta a testar. Espero que estejam a ver, eu não sei, que eu às vezes tenho que pôr aqui isto. Está tudo, professor, para já está bom. Está tudo, não está? Igual a 0, é repetir o que está em cima. Vou ler outra vez, e se tiver a 0, eu vou esperar o tempo suficiente, o while, enquanto o digital read daqui estiver a 0, ponto e vírgula. Ou seja, ele está ali à espera e, portanto, e consequentemente, o que é que isto vai acabar por fazer? Vamos ter aqui uma variável, que se chama, isto é com este, correr, ou, por exemplo, desculpem, podemos chamar-lhe start, stop, é igual a not start, stop. Já vou explicar melhor isto. Ora bem, isto o que é que... portanto, este com este, este com este. Este bloco, se tem que pensar agora como um bloco, e este bloco o que é que faz? Avalia a tecla a tecla key, vê se ela é pressionada, espera um bocadinho, confirma se está carregado, espera que a tecla seja libertada, e quando for libertada, a ação que tem a tomar é precisamente qual? Inverter a lógica desta variável. Portanto, o que é que eu vou fazer com isto? Eu vou definir na zona das variáveis globais, aqui assim, vou pôr qualquer coisa do tipo int start stop é igual a 0. Ok? E, portanto, neste loop, se eu implementasse o código que está aqui, o que é que isto iria fazer? Cada vez que carrego na tecla start stop, que iniciava a 0, passa a 1. Carrego outra vez, passa a 0 e por aí fora. Portanto, fora deste bloco, o que é que eu posso fazer? Podia fazer uma coisa muito engraçada, que era, isto são experiências que vocês podem fazer em casa. If, fora deste bloco, portanto, a seguir ao bloco, if start stop, eu às vezes ponho assim, podiam pôr if start stop igual a 1, por exemplo, vamos pôr igual a 1, não pôr nada, ou pôr assim, quando a variável ou é 0 é 1, if se for igual a 1, eu posso fazer qualquer coisa do género digital write
LED, AIG. Else, digital, right, LED, low. Portanto, isto basicamente o que é que faz? Tem o código separado em duas zonas. Uma que me avalia se eu estou a carregar na tecla ou não, e consoante esta ação, o LED vai ligar consoante o valor da variável start-stop. Portanto, isto é só para vocês verem como é que o software com o Arduino ia interagir com os circuitos que vocês implementaram. Depois, uma coisa que convém depois, que é engraçado vocês fazerem, e eu aconselho vivamente a fazer isso, é fazer a aquisição analógica ou digital. Eu vou só separar aqui as folhas. Eu posso ter necessidade de voltar outra vez àquela folha, portanto, ela vai estar aqui de reserva, e é a parte da leitura. A parte da leitura, se eu tivesse que olhar para a rotina void loop, outra vez, eu iria precisar de qualquer coisa do tipo, definir uma variável do tipo inteira, por exemplo, int valor digital. Atenção que isto eu escrevo assim porque não estou a implementar código. Se estivesse a implementar código, eu poderia ter que, tenho que ter cuidado com se as letras são maiúsculas, minúsculas, porque isto é tudo case sensitivo. Portanto, int valor digital, depois um float valor de tensão, ok? E basicamente o que eu iria fazer era qualquer coisa do género, valor digital é igual ao analog read no A0. Ponto e vírgula. Ok? Atenção uma coisa, isto às vezes dá erro. Aqui neste caso não iria dar erro, mas dependendo da versão do software do Arduino, do IDE, este A0 é uma string que está definida internamente e que ele interpreta como sendo valor zero. Às vezes há softwares que têm alguma dificuldade em lidar com isto. Eu podia simplesmente substituir isto pela keyword ou pela definição que eu usei no início, portanto, esta que estava aqui, este analog como sendo o A0, podia chegar aqui e dizer que isto era o pino de entrada analog, só, com a mesma letra. Portanto, isto é só uma partezinha. Portanto, valor digital é igual a analog read. Portanto, isto o que é que significa? Significa que o valor digital vai ficar com um valor que vai estar entre 0 e 1023. Lembram-se da última aula. E agora é preciso converter para tensão. Para a tensão também vos expliquei que era só fazer valor da tensão é igual ao valor digital vezes 5 a dividir por 1023.0. Ok? 5,0, 5.0, ponto e vírgula. Ok? E agora já temos o valor de tensão, vai estar entre 0 e os 5 volts. Uma coisa muito... E depois o código, pronto, pode andar por aqui. Uma coisa muito interessante que nós podemos fazer, que é aqui onde se começa a ver como é que o Arduino, além de permitir fazer as montagens necessárias eletrónica 1, vos vai permitir também ver no ecrã do computador o que se está a passar, é fundamental que nós usemos as ferramentas de debug que podemos construir para nos auxiliar e ver como é que o código, como é que as coisas estão a comportar. Por exemplo, eu aqui podia, depois de calcular o valor de tensão, podia usar uma função chamada serial.print,
E agora há aqui uma diferença entre o print e o print LN. Print LN muda de linha depois de mandar para o ecrã. Print LN do valor da tensão. Para usarmos a função serial, eu teria que ir à rotina de setup e tinha que usar qualquer coisa do género serial.begin, iniciar a porta série com uma determinada velocidade. Ora bem, eu por norma uso 19.200, mas existem vários valores, até pode ir até desde os... Isto antigamente começava em velocidades muito baixas, hoje há quem use até aos 115.200, salvo erro. Isto significa bit per second. Ok? Portanto, são 115.200 bits por segundo. O que é isto de cada bit? É qualquer coisa do género. Numa comunicação série, temos aqui o start bit, depois 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits, por exemplo. Depois um stop bit, ou 2 stop bits, conforme o caso, e depois novamente uma nova transmissão. Isto tem a ver com o tempo que demora cada bit. Mas sempre que eu quiser usar esta parte de enviar dados para o computador, que é para isso que estamos a usar o Arduino, ao fim e ao cabo, tenho sempre que, na rotina do setup, tenho sempre que usar o serial begin com uma velocidade e depois, sempre que quiser transmitir isso para o computador, só tenho que fazer o quê? Tenho que usar o serial.println valor de tensão. Claro que às vezes isto não fica muito bonito, eu posso fazer coisas deste género. Vou aqui só dizer-vos como é que eu poderia fazer. Podia fazer serial.print e uma coisa deste género. Valor de tensão é igual assim. Depois serial.println e ponho o valor de tensão, sem o nome da variável, claro. E desta forma, no ecrã, eu iria ter, no nosso ecrã, quando ligasse a parte como é que se chama? Do mostrador da porta série, e no ecrã iria aparecer valor de tensão é igual a 2.52, valor de tensão é igual a não sei o quê, e sempre a rodar. Prontos. Basicamente será isto. Eu acho que o básico, em termos de explicação básica, está aqui toda. Só para fechar aquilo que se pretende relacionar em termos do trabalho prático com as entradas analógicas e a saída, será algo assim. Reparem, eu ali estou a calcular o valor de tensão. Valor de tensão é igual ao valor digital vezes 5.0 a dividir por 1023.0. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que saber que quando estou aqui neste ponto, o valor de tensão é uma variável do tipo float e que contém um número que vai entre 0 e os 5 volts. Agora, o que é que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com isto é, que é o que está lá no código da experiência prática número 1, algo do género. If valor de tensão maior que 2.0, se eu tiver uma tensão maior do que 2.0, o que é que eu vou fazer? Vou fazer digital write do LED high. Ok? Else, if, por exemplo, posso fazer if valor de tensão
inferior, isto é tudo junto, inferior a 1.0, digital right do LED low. Em termos práticos, o que é que isto faz? Se nós formos a fazer aqui um gráfico ao longo do tempo e com o valor da variável, valor de tensão, o que é que isto vai dar? Vai dar uma função, vai dar aqui um desenho engraçado. Portanto, vou marcar aqui os 5.0, vou marcar aqui 1.0, 2.0 e agora lembrem-se de onde é que vem este valor de tensão. Este valor de tensão tinha lá o tal potenciómetro, né, que estava ligado a mais 5 volts, isto está ligado à massa, isto é o terminal W e este ia ligar ao A0. À medida que eu vou rodando o potenciómetro, a tensão sobe ou desce, consoante eu me aproximo dos 5 volts ou do zero. Portanto, se eu conseguir, eu até posso começar no zero, rodando o potenciómetro todo para o lado do zero. Por exemplo, vamos voltar àquele desenho da banda de grafite. Se isto aqui estiver ligado à massa e isto estiver ligado a 5 volts e o W estiver assim, qual é a tensão que eu vou ter? Vou ter 0 volts. Se rodar isto tudo para, se eu fizer esta rotação, e isto for para aqui, o W vai ser igual a 5 volts. Por isso é que isto se chama potenciómetro, de diferença de potencial. Ora bem, se eu começar no zero e conseguir fazer uma rampa, por exemplo, começo no zero, está no zero, eu a partir do instante T1 começo a rodar aquilo até ao máximo. Posso fazer isto, e depois chego aqui, paro, e depois volto a diminuir até zero. Ok? Eu consigo fazer isto à mão. É só chegar com um bocado de jeito ao potenciómetro, rodo de forma a que isto faça uma rampa de tensão a subir, depois paro um bocadinho para descansar e depois volto a diminuir até aqui. Muito bem. O vosso código está constantemente a ler a entrada analógica e quando o valor de tensão for superior a 2 volts, o que é que acontece ao LED? Agora vou pôr aqui um gráfico a dizer LED. E quando for superior, o LED vai passar ao estado high, que é o que está aqui. Se não for superior a 2, então vou ver se ele é inferior a 1. Então o que é que acontece? Ele aqui vai ter a passagem para baixo. E o LED, sempre que for superior a 1, sempre que for superior a 2, o LED está aceso e só quando baixar abaixo do 1 é que ele vai desligar. Ok? Portanto, entre o 1 e o 2 pode haver estados em que mantém o estado anterior. Por isso é que isto até se chama uma coisa de estresse, ou seja, até evita que haja ruído na decisão. Ora bem, o que eu quero, a experiência prática 1, é relacionar isto tudo, para vocês ganharem ferramentas, ganharem competências, capacidades, sensibilidade, em ter um circuito elétrico qualquer, tratá-lo por tu, pá, quero fazer isto, quero fazer aquilo outro, o que é expectável, o que é que não é, o que é que eu tenho que fazer em termos de software para poder ligar, porque hoje em dia, quer dizer, não há ninguém que pense que a eletrónica é só fios, pá, tem que haver aqui uma componente qualquer de apoio através de um processamento qualquer, porque hoje em dia muita da eletrónica é feita com microcontroladores, portanto isto é fundamental. Ok? Não sei se têm alguma dúvida, ponham lá as vossas dúvidas agora, se as tiverem. Professor, uma pequena dúvida só. No potenciómetro é indiferente ligar qualquer dos pinos ou também temos um pino para o mais e menos? Não, o potenciómetro é uma resistência, portanto é um componente não polarizado.
O que é que acontece muitas vezes com os potenciómetros? É que a gente tem que perceber como é que ele é fabricado. Quando o potenciómetro é deste tipo, o A e o B podem ser trocados entre si, que não há problema nenhum. Portanto, é um componente não polarizado. Tens sempre que saber como é que, para que lado é que está o cursor. Apenas isso. Por norma, olha, por exemplo, há muitos potenciómetros que são assim. Olha, se eu consigo desenhar aqui, por exemplo, um deles assim, um pino aqui, outro pino aqui e outro ali, que não se vai ver, não é? Mas que vai aparecer aqui no meio, não é? Por exemplo, por norma, este é o A, o B e o do meio, o do meio aparece sempre o W. Há outros potenciómetros que, por exemplo, são sobre o comprido, não é? Uma coisa assim, com um pino aqui, outro aqui e outro aqui. A, B, o do meio é sempre o W, ok? Claro está que também há potenciómetros que em vez do A e do B, eles fazem assim, CW e CCW, e o outro é o W. O que é este CW? Clockwise, counterclockwise, ou seja, um no sentido dos ponteiros do relógio, outro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Tem a ver com a rotação, ou seja, se tu estiveres a rodar o botão no sentido dos ponteiros do relógio, ok? O teu V vai ser o clockwise, ok? Tu sabes que se rodares no sentido dos ponteiros do relógios, a tua resistência vai diminuir ou vai passar a zero quando o W estiver a tocar ou não rodar mais e estiver encostado ao terminal B. Não sei se isto ajuda a esclarecer. Sim, professor, ajudou. Pronto. Porque há muitos estilos de potenciómetros, mas eu, sinceramente, eu nunca tive nenhuma dúvida quando se olha para o potenciómetro, porque no meio é sempre, a gente nota sempre que o terminal do meio é sempre o cursor. E, portanto, a única coisa que nós temos que saber é para um lado, nós rodamos e diminui uma resistência e aumenta a outra, de modo que a soma seja sempre igual ao valor marcado no potenciómetro. Ok? Se tiverem mais alguma questão, deixem-me só olhar para a experiência a ver o que é preciso que vocês façam. Ora bem, na ficha relatório, a ficha de relatório, o guia de procedimentos, e eu, por norma, a primeira experiência é aquela em que se gasta mais tempo, se explicam as coisas. Para a semana, quero ver as experiências a funcionar. Ou seja, se é online, a próxima aula é dedicada a vocês mostrarem-me o que fizeram. Deixem-me explicar-vos o que é este guia de procedimentos. Portanto, o guia de procedimentos, para que não haja muitas dúvidas, deixem-me só ver, mostrar-vos como isto é muito simples. Portanto, primeira coisa, vou buscar aqui, vou aqui buscar esta folha, e diz assim: coloque o pino D7 a 5 volts com ou sem o Arduino e use um multímetro no campo de medida de tensões DC para medir a tensão no ponto B. Não sei se lembram, o ponto B era aqui. Ora bem, o que é que eu quero fazer com isto? Eu quero, às vezes a mensagem não passa bem e neste formato de tutoriais online, às vezes eu vou dar conta que isto se calhar vai até correr melhor. O que é que eu quero fazer com isto? Reparem numa coisa. Eu vou ligar, eu tenho aqui a resistência, R1, tenho aqui o LED, já é um bocado de eletrónica 1, isto aqui é o ponto B, isto aqui é o
o pino D7, que é output. E eu quero que vocês comecem a pensar desta forma. O pino D7 é para ligar ao Arduino. Mas é assim, se o LED não acender, como é que eu vou ver onde é que está o problema? Imaginem que o LED está ligado ao contrário. Imaginem que o LED está queimado. Se vocês vão pensar que têm que primeiro montar o Arduino para testar o LED, estamos feitos. Então o que é que vocês fazem? Vocês pegam na placa de experiências, não é? Mais 5 volts e ground. E vão colocar a resistência R1. Portanto, depois daqui há de ser o ponto B. Isto está aqui no mesmo coisa. E depois daqui há de ter aqui com o corte, né? E há de ligar, por exemplo, podem escolher, eu se calhar ligaria para aqui e depois daqui um fio para fechar o circuito. Por exemplo, isto faz bem a gente trabalhar no papel. Ora bem, eu se ligar isto a 5 volts, o LED tem que acender. Não há aqui Arduino nenhum. O que eu digo no guia de procedimentos é o seguinte. Com ou sem o Arduino, é para vocês terem em mente que não é preciso a gente montar tudo para testarmos. O Gonçalo disse-me que precisa de comprar um Arduino. Eu já respondo a isto no fim, está bem, Gonçalo? Lembra-me, no final vamos falar sobre isto. Portanto, aqui na questão do circuito, ligando isto a 5 volts e com uma resistência de 560 ohms, o LED tem que acender. Se o LED não acender, há várias possibilidades. Primeira possibilidade, será que eu tenho 5 volts e 0 aqui? Se não tiver, não vou a lado nenhum. Portanto, pegam no multímetro, voltímetro, mais, menos, isto tem que dizer 5 volts. Pronto. Se está lá os 5 volts, então não é daqui. Segundo ponto, será que o LED está bem ligado? Identificar os terminais e verificar se ele está ligado. Será que os fios estão ligados ao sítio certo? Portanto, são tudo questões que eu tenho que ver. O LED tem que acender. Se não acender, é trocar o LED. Até acender. Não faz sentido eu estar a desenvolver software no Arduino se eu não testar isto individualmente. Isto é uma questão. Depois, pede lá, o que é que diz lá mais? Usa o multímetro para medir a tensão no ponto B. Ou seja, no ponto B, se eu medir entre o ponto B e o ground com o voltímetro, isto vai andar ali à volta de 1,8 volt. Com o LED aceso, claro. Certo? Isto é algo para vocês começarem a ter sensibilidade com LED ligado e depende da cor. LEDs com cores diferentes dão tensões diferentes e são na ordem de 1,8 volts. E depois determina o valor de R1, conhecendo os valores de tensão no ponto B e no pino D7, quando este está ativo alto. Ora bem, reparem numa coisa. R1. Isto é D7. Supostamente andará ali à volta dos 5 volts. Depois este é o ponto B. E depois daqui vai ao LED. E vocês pegaram no multímetro e aqui leram 1,8 volt. E pegaram no multímetro e leram D7. Vocês têm duas alternativas. Se querem ser rigorosos, vocês pegam no multímetro, quando isto estiver ao nível lógico AIG, vocês vão medir esta tensão, e que supostamente será 5,0, mas vocês podem medir 4,82. Está dentro dos limites do que é o sinal lógico alto. Ora bem, assim sendo, o que é que eu vou fazer? A corrente I
na resistência R1 há de ser igual a quê? Há de ser igual a 4,82 volt, que é o valor aqui, menos o valor da tensão ali, menos 1,8 volt, é dividir pelos 560 ohm. Isto vai dar não sei quantos miliamperes. É isto que se pretende. Para quê? Qual é o objetivo de vocês saberem esta corrente? É para terem uma percepção, de quanto é que é a corrente no LED. É 1 ampere? São 2 amperes? É 1 miliampere? Precisam de ganhar alguma sensibilidade para isto. Claro que estes 560, não é? A gente olha para as 4 bandas de cores da resistência e vocês vão ver que há a banda da tolerância que há de ser 5%, o que significa que são 560 ohms, mais ou menos 5%. Se quiserem ser rigorosos, pegam no multímetro, no campo de medida de resistência, e vão medir, isto dá 572 ohms. Prontos. Se quiserem, pegam neste valor e metem-no ali. Pronto. E assim dá o valor certinho da corrente. Os alunos às vezes pensam assim, eu não sei o quê, a nota da prática, não sei o quê, não sei o que mais. Quando fazem estas considerações todas, num desenho como este, eu dou a nota máxima. Eu não preciso de estar bonito. O que eu preciso é de perceber onde é que vocês entraram com tudo para ficar a perceber o que realmente estamos aqui a tentar ensinar-vos. Ok? Vamos só ver mais coisas. Pronto. Isto eram os 2 primeiros pontos do guia de procedimentos. Depois, o terceiro ponto diz assim: use o multímetro no campo de medida de tensões DC para medir a tensão no ponto A quando a tecla está em repouso. Ora bem, vamos ver aqui. Portanto, lembram-se do circuito, portanto, mais 5 volts, uma resistência de 15K, a tecla de pressão ligada à massa, e aqui isto ia ligar ao pino D6. E diz assim, usa o multímetro no campo de medida de tensões DC para medir a tensão no ponto A. Quando a tecla está em repouso, quanto é que ele vai ler? Se eu medir aqui com o voltímetro, isto vai ler 5 volts. Lá está. O que eu quero que vocês vejam, sintam com o multímetro, é que o ponto D6 há de estar aqui com 5,0 volt e quando eu oprimir, isto vai fazer isto. Eu só quero que vocês validem experimentalmente isto que está aqui. Está bem? Depois, eu vou passar, porque há aqui um ponto que está trocado no guia de procedimentos que diz explica a função de R1 e determina uma expressão para calcular o valor de R1 tal. Portanto, isto era o que eu tinha escrito aqui. A expressão é esta que está aqui, ok? E depois diz o seguinte, explique a gama de valores para R2. Ora bem, R2, nós temos 2 situações, só para vocês perceberem. Eu vou dividir aqui. Primeira situação, mais 5 volts, resistência, e vai para D6, e aqui não tem nada. Isto é a primeira situação. Qual é a tensão aqui? V é igual... V é igual... Qual é este V? V, vou-lhe chamar V1, é igual a 5 menos R2 vezes I. Qual é este I? Este I é este. Este I, que é o que vai para a porta de entrada do Arduino, é uma corrente que normalmente andará ali à volta, sei lá, 5 nanoampere. Portanto, isto é praticamente zero. Então, este V há de ser igual a 5 menos 15K vezes
0. Isto dá 5 volts. Portanto, o valor de R, o que é que isto me diz em relação ao valor de R? Muito simples. Imaginem que a gente iria considerar os 5 nanoamperes. Quando é que o sinal lógico deixa de ser o sinal lógico 1, ou alto? Deixa de ser quando V1, se V1 menor que 2.4 volts, isto não define nenhum nível lógico alto. Tinha que ser superior a 2,4. Ora bem, com 5 nanoamperes, a resistência R2 tinha que ser um valor muito, muito, muito grande para produzir aqui uma queda de tensão considerável. 5 nanoamperes vezes 15.000, dos 15K, é quase zero. Okay? Portanto, o R2 não vai causar qualquer impacto nisso. Segunda situação, vocês têm tecla premida. Tecla premida o que é? É isto, é um circuito fechado, em que qual vai ser o nível lógico D6? O nível lógico D6, reparem, se isto é um curto-circuito à massa, isto vai ser zero, sempre. Porque não depende da resistência. Depende apenas do contacto. Então vamos lá ver uma coisa. Se eu colocar aqui, imaginem, por tolice, por absurdo, se eu colocasse aqui 1 ohm, é uma resistência também. Se eu colocar 1 ohm, o que é que acontece? Quando faço aqui este curto-circuito, qual é a corrente que passa na resistência? Que não serve para nada. Qual é a corrente que passa na resistência? Isto são 5 volts, isto é 0, e é igual a 5 menos 0 é dividir por 1 ohm. Isto dá 5 amperes. Então vamos usar 5 amperes por uma coisa destas? Nem pensar. Vamos usar 100 ohms? Ora bem, 100 ohms são 50 miliamperes. Para isto, por amor de Deus. Então, quer dizer, se só serve para definir o nível lógico, nós pomos uma resistência sempre muito alta. 10K, 47K, 100K. Dentro destas gamas, são valores mais do que aceitáveis para isto. E no guia de procedimentos, o que eu quero que vocês me expliquem a gama de valores para R2. A resposta é simples. R2 não pode ser muito baixa, porque senão a corrente que lá passa é alta e é desnecessariamente alta, não serve para nada. Não pode ser muito baixa. E pode ser muito alta, mas pode ser muito alta até onde? Se nós tivermos em conta a corrente de polarização da porta de entrada do Arduino, nós temos que garantir que o produto dessa corrente pelo R2, que se for muito grande, esse produto, que é uma tensão, vamos subtrair aos 5 volts. E, portanto, se essa subtração incorrer num valor inferior a 2,4 volts, deixamos de poder definir o nível lógico daquilo que queremos lá definir. Espero que me tenha explicado bem. Portanto, não pode ser muito baixa, mas também não pode ser na ordem dos mega-ohms, caso contrário, eu tenho ali um problema. Okay? Mas na prática, pondo sempre resistências na ordem dos 47K, 15K, 22, 27, por aí fora, são sempre valores mais do que suficientes. Compreendido? Olhando ainda mais para o guia de procedimentos, registre num osciloscópio a relação entre a tensão no ponto C e a tensão no ponto B quando realiza no potenciómetro um ajuste dessa tensão em torno dos 2,5 volts. Ora bem, isso que está ali escrito foi precisamente o que eu fiz há bocado naquele diagrama para vos explicar como é que era este desenhozinho que vocês agora estão aqui a ver. O que é que eu quero? Eu quero pôr, eu depois no osciloscópio, mas muito provavelmente ninguém tem um osciloscópio em casa, mas o objetivo era eu trabalhar com o osciloscópio, pôr a base de tempos muito lenta, de modo a eu poder
variar o potenciómetro e no ecrã do osciloscópio ver isto a subir lentamente. Isto basicamente basta pôr, para vocês verem isto muito lento, iriam pôr o tempo por divisão na ordem dos 5 segundos, estão a ver a ideia? Então o traço no osciloscópio aparece muito devagarinho, vocês vão rodando o potenciómetro, aquilo vai subindo, 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 e quando passar a tensão que vocês definiram, vocês vão ver a outra ponta de prova, este sinal a passar de baixo para alto, e depois, se tiverem jeito, isto normalmente à segunda ou terceira tentativa vocês já acertam, sobem a tensão, depois descem a tensão e vão ver o LED a ligar e a desligar no mesmo ecrã. Fazem stop, fazem um print screen para a folha de respostas e está feito. Dúvidas? Nada, professor, para já dá tudo. Pronto, isto é muito mais do que aquilo que eu costumo fazer numa aula prática normal, ou seja, numa aula prática normal falo menos e vocês trabalham mais. Assim, eu tenho que explicar mais coisas e agora sou forçado a colocar-vos a trabalhar em casa fazendo precisamente isto que eu acabei de vos explicar. Essencialmente, o que é que vocês têm que fazer? Têm que ligar o Arduino ao computador, instalar o IDE do Arduino, placa de experiências, fios de ligação, fazer como eu comecei com a primeira folha, identificar os circuitos, ligando um a um, e depois implementar aquele software no Arduino, passar para o Arduino o software, e pronto, e esperar que corra tudo bem. Sem a minha ajuda, poderemos depois, na próxima semana, cada um com a sua câmara, tentarmos ver se resolvemos os problemas à distância. Mas reforço aquilo que eu vos disse nas primeiras aulas, essas experiências foram feitas para poderem ser feitas também em casa. Precisam de uma placa de experiências, de um Arduino, dos fios de ligação e do material. Relativamente ao material, o material dos Arduinos é assim, já acabaram os que estavam disponíveis. Eu vou tentar ver se arranjo mais alguns. E depois digo-vos quando houver mais disponíveis. Aqueles que o meu colega, o Francisco Pereira, tinha ali juntamente com fios de ligação, eu fui lá foi quando se venderam os últimos 7, só tinha aqueles 7. Coisas pedidas assim de repente, já sabem que não conseguimos nos tempos atuais fazer compras num dia e ter as coisas àquele preço no outro dia. Portanto, vão ter que ter alguma paciência. Precisava era de ter uma noção, pelo menos dos presentes, quantos Arduinos é que fazem falta. Eu percebi que o Gonçalo Silva não tem Arduino. Mais alguém? Eu, curiosamente, também despachei o meu. Também não tenho. Ora bem, 3, Gonçalo, Samuel, João Pereira. Arduino tem falta, 3. Portanto, Gonçalo Silva, Samuel Borges e João Pereira. Digam-me uma coisa, vocês os 3 são de Vila Real, estão em Vila Real, quando eu arranjar têm possibilidade depois de os vir levantar à secretaria? João, não estando em Vila Real, só me resta dizer-te, quase a brincar, tens que te desenrascar. Aí é que eu não consigo ajudar-te.
aqueles que estão cá ou que têm a possibilidade de vir cá, pá, posso ver o que é que eu consigo arranjar em pessoas que já foram nossos alunos e que hoje trabalham nesse meio e que têm lojas e que às vezes vêm em Vila Real e às vezes fazem-me o favor de trazer material para depois ser vendido aos alunos. Eu vou ver com essas pessoas o que é que se consegue arranjar. E depois, talvez, ponha um aviso no CID para vos informar disso. Parece-vos bem? Bem, professor. Ok, Gonçalo. O professor acha que consegue arranjar esta semana ou dificilmente? Olha, não sei. Não sei porque eu pensava que tivéssemos mais arduinos aqui e confesso que eu não falei com este ex-aluno meu, com quem tenho uma boa relação e que trabalhamos assim, quando eu preciso, ele desenrasca-me. Mas eu vou-lhe ligar, pá, e vou saber até que ponto é que eu consigo arranjar esse material. Este material, hoje em dia, já é muito fácil de arranjar em muitas lojas. O que às vezes não é fácil é arranjar este preço. 4 euros, um Arduino mais cabo, é muito, muito barato. Por esse preço, às vezes, é que é difícil de arranjar, porque depende do fornecedor. Aqui o meu colega compra disso aos quilos, pá, da China. Portanto, os outros também são feitos na China, mas têm outros canais, não sei. Não faço a mínima ideia. Sim. Pronto, Mas, pronto. Eu esta semana vou estar cá e em princípio a próxima também, que eu tenho as aulas de terceiro ano, algumas são presenciais. Portanto, eu sim, tenho que estar cá de qualquer das formas. pronto. Vamos. Portanto, acho que por mim não me faz diferença. Ok. Professor, só uma parte, posso terminar a gravação da aula? Já não faz. Sim, já não faz. Já não faz. Ok.